Noite. Boa noite. Nós estamos começando mais um programa Democracia em Rede, aqui na Casa da Democracia, essa Casa da Democracia que é construída pelas mídias alternativas. E hoje nós temos a honra de ter aqui como nosso convidado e nosso entrevistado o ator norte-americano Danny Glover, que veio a Curitiba também para visitar o ex-presidente Lula. Participou agora do Bom Dia Lula e participa agora conosco do programa Democracia em Rede, aqui na Casa da Democracia. Antes de passar a palavra a ele, eu gostaria também de informar que nós temos, junto ao Danny Glover, convidados especiais, e eu vou passar aqui rapidamente a palavra para a Santa, que é ativista de direitos humanos e representante do movimento negro, que vai apresentar os nossos convidados, e aí nós já passamos para uma saudação inicial do nosso convidado especial. Boa noite, presidente Lula. É uma honra estar aqui nesse momento. Nós estamos aqui também com o James, ativista dos Estados Unidos da América, defensor da diversidade cultural e questões da equidade em diversas políticas públicas do país. Estudioso das comunidades afro-americanas, trabalhou como educador, hoje articula políticas sobre questões negras em Washington. E também estamos aqui, obrigada pela sua presença, estamos aqui com a nossa querida Iagunã, Dalzira Maria Aparecida, nossa sacerdotisa das religiões de matriz africana, e é uma inspiração para nós, mulheres negras, no Paraná e principalmente no Brasil. Obrigada, Santa. Então, Danny Glover, ele veio ao Brasil, está cumprindo uma missão aí como embaixador da ONU, já passou pelo Rio de Janeiro, e nós temos então a honra de tê-lo hoje no programa, juntamente com a Priscila, que é a tradutora, que vai nos ajudar aqui. Então eu vou passar para o Danny Glover fazer uma saudação inicial, especialmente para as pessoas que estão assistindo e também para todos os comunicadores das mídias alternativas que constroem essa cobertura colaborativa todos os dias aqui na Vigília Lula Livre. Por favor, a palavra é sua. Good evening. And I can't tell you how important this moment is for me to be here with you. Boa noite. Eu não tenho palavras para expressar o quão importante é esse momento no qual eu estou aqui com vocês. I have had the opportunity to travel around Brazil, to visit the favela in Rio de Janeiro, to talk with ordinary citizens about their specific plight in their communities and the state of the crisis here in Brazil. Eu estou tendo a oportunidade de viajar aqui pelo Brasil e pude visitar favelas no Rio de Janeiro para falar com cidadãos comuns sobre sua luta e o golpe aqui no Brasil. The economic crisis certainly before us, the high price of oil has brought many hardships to the Brazilian people, but specifically those people, the poor people in this country. Nós enfrentamos uma grave crise econômica e, principalmente, o povo brasileiro tem enfrentado muitos problemas com alto preço do combustível. But far more tragic, here today, we're here because of the crisis of democracy in Brazil. It is our responsibility as citizens, not only in Brazil, but citizens around this region and around the world, to denounce the crisis precipitated by the coup d'etat removing Dilma Rousseff, and also expanded by the conviction, the false illegal conviction of our former president and my friend Lula da Silva.
Mas o mais trágico ainda é que está havendo uma crise da democracia no Brasil. E é de nossa responsabilidade lutar contra isso, não só no Brasil, mas em toda a região e no mundo inteiro, e denunciar esse golpe que removeu a presidenta Dilma do poder e, principalmente, denunciar a prisão ilegal e injusta do meu companheiro e irmão, presidente Lula. So the illegal coup is a coup against the Brazilian people. It's against the strides and the accomplishments of the Workers' Party and made in concert with the Brazilian people. Então, esse golpe legal, ele é contra o povo brasileiro, ele é contra as conquistas do PT e foi feito conjuntamente com o povo brasileiro. And I'm here to demand, as others in the world, artists, intellectuals, citizens, politicians, and ordinary citizens, the release and freedom of Lula da Silva. Então, eu estou aqui para reivindicar, junto com artistas, intelectuais, políticos e cidadãos comuns, a libertação imediata do presidente Lula. This is a proactive movement, a movement that goes beyond just Lula da Silva, because we know that he orchestrated many policies along with the Workers' Party and its members, along with CUT, along with MST, policies that changed the narrative and relationship in Brazil. Então, esse é um movimento proativo, que vai muito além do presidente Lula, porque foram orquestradas essas políticas conjuntamente com o PT, com a CUT, com o MST, tudo em prol das melhorias para o povo brasileiro. He is not only valuable to this country, he's valuable to this world, to this region, as absolutely the most effective and most beloved politician in the world today. Então, o Lula tem valor não somente para esse país, mas também para essa região e para o mundo inteiro também. E, hoje em dia, ele é o político mais eficaz nesse sentido. More than 30 years ago, 40 years ago, there was a movement to free a young man who had been imprisoned. This young man had grown old in prison. And yet that movement to free him was an international movement that transformed the world and led to his release and the transformation of the country he lived in and worked so hard and sacrificed. That man, Nelson Mandela, and the country of South Africa. 40 anos atrás, houve um movimento para libertar um jovem que se encontrava na prisão. Ele tinha envelhecido na prisão e houve um movimento internacional que mudou o mundo porque ele levou a sua libertação e a libertação também e a transformação do país pelo qual ele tanto trabalhou. Eu estou falando de Nelson Mandela na África do Sul. It is imperative that all of us around the world, not simply here in Brazil, it's imperative that we support in whatever way we can those who are politicians in our neighborhoods, those who are citizens in our neighborhoods, those who have power and voice in our neighborhoods to demand the release of Lula da Silva. Então, é de importância imperativa que todos nós, no mundo inteiro, não só no Brasil, apoiemos os políticos nas nossas comunidades, os políticos nas nossas vizinhanças, os cidadãos das nossas vizinhanças, as pessoas ativamente políticas para exigir a libertação do presidente Lula. In the crisis around the world, your struggle here in Brazil is our struggle. It is an international struggle. It is international to make the changes in the world that are necessary, not only for the survival of humanity, but the survival of the planet itself. Então, esse é uma questão que diz respeito ao mundo inteiro, porque, na verdade, a sua luta é a nossa luta. E essa luta é de importância primordial para a nossa sobrevivência no mundo inteiro.
the work that you do inspires us. The work that we do where we are will inspire you as well. We have many men and women, families, communities who are in support in various ways of ending the tragedy that has beset the Brazilian people. Então, o nosso trabalho, o seu trabalho nos inspira, mas o nosso trabalho vai inspirar vocês, porque há vários homens, mulheres e famílias no mundo inteiro que apoiam a libertação. This history, James Baldwin once said, when we cannot tell ourselves the truth of our past, we become trapped in it. Então, James Baldwin uma vez disse que se nós não pudermos falar a verdade sobre o nosso passado, nós permaneceremos presos nele. This tragedy of this country trying to crawl out of its past, trying to find a new horizon in his past, a new way of looking at humanity, involves also the liberation and the full participation of people of African descent. Então, isso é trágico, porque é um país que não consegue deixar para trás o seu passado e olhar para novos horizontes e novas maneiras de se organizar. E não consegue olhar para a tragédia que é o que acontece com o povo afrodescendente. The face of slavery, the face of post-slavery, the face of murder, the murder of Afro-Brazilian young men, that is still the reality of Brazil. It's a reality that Lula, the workers' parties, and all those progressive forces have tried to change, in concert with the black movement here. Então, essa é a face da escravidão, a face do passado do Brasil, que foi algo que foi mudado não só pelo Lula, mas pelo Partido dos Trabalhadores e setores progressistas, num país onde os jovens afrodescendentes ainda são mortos diariamente. This is the decade of African descendants, as designated by the UN. The largest number of African descendants in this hemisphere live here. More than 100 million African descendants, self-defined African descendants, live right here in Brazil. Essa é a década da afrodescendência, segundo as Nações Unidas. E aqui é o país com o maior número de afrodescendentes no hemisfério inteiro. Mais de 100 milhões de brasileiros se autodeclaram afrodescendentes. But that we also know that the system that exploits African descendants through slavery, through post-slavery, is the system that exploits all working people and all poor people in Brazil, and indigenous people as well. E nós sabemos que esse sistema que explora os afrodescendentes no contexto da escravidão e no contexto da pós-escravidão é o mesmo sistema que também explora os povos indígenas e os povos pobres do país. The violence, that is a historic violence, a permanent violence within the African descendant community, is also a violence against people, all people of color, all people who are poor and disenfranchised. Então, essa violência, que é uma violência histórica, ela permeia não só os afrodescendentes e as comunidades afrodescendentes, mas ela é uma violência que é cometida contra todos os povos, povos de cor, povos indígenas e povos pobres. We spoke on many occasions today as we visited the agricultural college here in Curitiba. We spoke many days about how do we build this beloved community that Dr. King talks about. How do we work toward each other and building that beloved community
on the groundwork of justice and love and commitment to transformation. Nós hoje fomos visitar uma comunidade agroecológica aqui perto de Curitiba e nos falamos justamente sobre o que dizia Martin Luther King sobre a construção de uma comunidade baseada sobre a justiça e sobre o amor. We know also that the work that must happen, the work that we must employ, is the work that comes from our hearts and comes from our spirits, and comes from the fact that every single one of our lives is valuable, and that in order to find the point of transformation, it is an active, persistent, consistent effort. Sabemos também que o trabalho que nós devemos desempenhar para fazer essas mudanças deve vir dos nossos corações, dos nossos espíritos e do conhecimento, da consciência de que todas as vidas têm valor. Então, é o trabalho que nós temos que fazer até para achar esse ponto de transformação, ele tem que ser constante e consistente. That is my work, but not simply my work as an individual, not simply my work as an artist, but it's my work in concert with your work. We're inseparable. There's no divide between us. In our struggle for justice and peace and transformation, we are together in that. Então, esse é meu trabalho, mas ele não é só o meu trabalho. Ele não é apenas meu trabalho individual, meu trabalho como artista. Ele é um trabalho que eu faço junto com vocês em prol da justiça, do amor e da transformação. I am angry about the death of black men in the favelas here. I am angry about the desecration of African spiritual homes in the favelas and in this country, whether it's here, whether it's in Bahia, whether it's in Brasília, wherever it is. E eu estou muito zangado com as mortes dos jovens negros das favelas e com a violação das casas das pessoas das favelas também. Those religions which have survived us, allowed us to survive through the treachery and violence of slavery, and upheld our dignity and who we are as we move forth in our lives, are necessary, and we must protect them, we must fight for them, and we must embrace them. E justamente as religiões de matriz africana foram aquelas que permitiram que nós sobrevivêssemos à escravidão. E elas preservaram a nossa dignidade. Então, elas foram muito necessárias para assegurar a nossa sobrevivência. E, por isso, nós devemos protegê-las e lutar por elas. We are brothers and sisters in this fight for humanity. All of us are brothers and sisters in this. Every single one of us. In respecting ourselves and respecting the dignity of others, we can fight and organize and change this country and this world into what's possible through our imagination. E nós somos todos irmãos e irmãs nessa luta por toda a humanidade. Nós somos todos irmãos e irmãs e devemos lutar pelo respeito e pela dignidade para todos nós. E realizar essa luta para nos organizarmos e mudarmos e mudar o mundo de acordo com a nossa imaginação. Brazil, this great country of so many dynamics. This great country has brought so much to the world. This great country has the possibility of being there, right center in the forefront of the struggles that liberate us as human beings, that build the beloved community that Dr. King talks about.
Então, o Brasil é um grande país, um país com tantas dinâmicas, que tem tanto a oferecer para o resto do mundo, e ele pode estar justamente na vanguarda dessa luta toda de liberação para construir aquilo que Martin Luther King chamava de a comunidade amada. Thank you. Obrigado. Nós agradecemos. Se algum jornalista quiser fazer parte com alguma pergunta... Adriana, a gente tem tempo ainda? Temos? Algum jornalista quer participar nesse momento? Então, eu vou aproveitar para dizer que a sua presença aqui na Vigília Lula Livre é bastante importante e talvez pedir para que o senhor comentasse a respeito do papel da imprensa internacional, porque hoje nós temos a imprensa brasileira, a grande mídia comercial, como nosso inimigo. Nós travamos uma guerra, pois nem essa vigília, a resistência, ela não é divulgada da forma correta, é distorcida. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito de como a sua presença aqui vai contribuir para que a resistência, em especial aqui na Vigília Lula Livre, seja divulgado, e o papel da imprensa internacional e atores internacionais nessa guerra que nós travamos. Thank you for your question. First of all, I'm not presumptuous enough to feel that my presence here can change the historic arc that we now live within, the historic moment that we live within. Obrigado pela sua pergunta, mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não sou presunçoso a ponto de pensar que a minha presença pode mudar esse arco histórico, esse momento histórico que nós estamos vivenciando. As we've seen in my own country, the power of the media and the power of financially wealthy interest groups has distorted the truth about what is happening in my country and what else is happening in the world. Como nós temos visto nos Estados Unidos, o poder da mídia e também de grupos de interesse bastante abastados fazem uma distorção daquilo que está acontecendo no meu país, mas também no mundo inteiro. That media attempts to diminish all of us, every single one of us. Even those who may be on the opposition, it diminishes them as well. That major media is not the bearer of truth. Is the bearer, it brings about and total misinformation and untruth to all of us. Então, essa mídia, ela nos diminui a todos nós, mas ela não nos diminui apenas, ela diminui também a nossa oposição, porque ela não leva a verdade, ela dissemina a desinformação e a mentira. So the problems that you experience here in Brazil are the same problems that we experience in the United States, without a doubt, with the media. Então, os problemas que vocês experimentam aqui no Brasil não são relativos apenas ao Brasil. É a mesma coisa nos Estados Unidos, é a mesma mídia. And the political disasters that we have in our respective country is because that media provides no outlet for those real issues that affect people's lives. E os desastres políticos que nós estamos vendo em ambos os nossos países é justamente porque essa grande mídia realmente não dissemina e não fala a respeito das questões que realmente importam. Granted that alternative media, various other forms of and way in which we communicate with each other through social media has given us the possibility in many ways of creating creating another outlet for information that is valuable and useful for our liberation. Então, a mídia alternativa e vários outros meios de comunicação, por exemplo, como as redes sociais, nos deram a possibilidade de disseminar informação e criar
e trocar informações de valor sobre as coisas que realmente importam. Obrigada. Só para avisar, nós estamos ao vivo no programa Democracia em Rede. Esse programa ele é feito com a cobertura de muitas mídias alternativas, aproveitando aqui, né, fazer a propaganda das mídias alternativas que têm feito a cobertura diária da Vigília Lula Livre. Eu vou passar a palavra aqui para o jornalista Pedro Carrano. O que acontece no Brasil acontece também na América Latina. Em Honduras houve um golpe, no Paraguai também, na Venezuela uma tentativa. É preciso, com isso, a gente se pensar enquanto povo americano, inclusive porque no seu país há muita resistência dos trabalhadores e do povo negro, é preciso pensar como um todo essa resistência? There is a concern and resistance that's happening among the American people. That resistance has often been to the policies of change from the right, and that is the resistance has been for those who are trying to enhance the policies which uplifted people in my country, uplifting poor people, uplifting working people, and uplifting people of color. Então, há sim uma preocupação e resistência entre os povos americanos. Há também uma resistência às políticas de mudança por parte da direita e uma resistência às políticas que levantam o povo da miséria e levantam o povo negro, o povo pobre, de suas más condições. Fortunately, most of the news that audiences and that citizens receive comes from the mass media unfortunately, controlled by the right wing, by the far right and the right wing. E, infelizmente, a maior parte das populações assiste justamente à grande mídia que é sustentada pela direita e pela extrema-direita. But something else happens within my country. I have, and friends of mine who are trying to make the connections between what happens in Brazil, what happens in other places in the world, have found ways in which we could talk and discuss that and visit here. Mas há outra coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, que os meus amigos e os meus amigos dos meus amigos estão fazendo conexões com o Brasil, com o resto do mundo, e têm encontrado maneira de se ter essa discussão. But also what is also happening is that if agents which denounce us, or those agents which work in behalf in the United States with those in Brazil in order to denounce and disenfranchise all of us, Brazilians and Americans. Mas acontece que também há agentes que trabalham para nos denunciar e que trabalham para denunciar nossa luta tanto nos Estados Unidos e, enfim, nas Américas. They work in concert with each other. The fact that we can talk about within my country to some degree public policy within the country itself, internal policy within itself. We're denied the right to talk about that policy, foreign policy, and the actions of my government toward countries like Brazil, toward countries like Argentina, toward countries like Ecuador, toward countries like Venezuela or Paraguay. No meu país, nós podemos discutir políticas públicas, políticas internas, mas nos é negado o direito de falar sobre a política externa do meu país, que diz respeito não somente a países como o Brasil, mas também como a Argentina, o Equador, a Venezuela e o Paraguai. Unfortunately, you are more international in understanding your own relationship to what is happening here,
to those in other countries in the world, particularly my country. You have more information. You are more engaged in what is happening and connecting, as we say, the dots between what is happening to you and what is happening in other places in the world. Mas, por sorte, vocês são bastante conectados e vocês talvez até saibam mais do que eu sobre o que está acontecendo não somente no meu país, mas em vários outros países. Então, vocês têm informação, vocês estão engajados e vocês estão, sim, conectados com tudo que está acontecendo. So the movements that brought the Workers' Party to power, the movements that brought Hugo Chavez and the Bolivarian Revolution to power, the movements that brought Evo Morales to power, the movements that brought Correa to power, all those movements in itself were movements from the ground up. They did not happen from the top down, but from the ground up. So you've made the extraordinary transformation through what you've built, not just momentarily, but something that you have built in order to sustain sustainable activism and sustainable citizenship. Então, os movimentos que trouxeram o PT ao poder foram os mesmos movimentos que, por exemplo, trouxeram Hugo Chávez e a Revolução Bolivariana ao poder. Foram os mesmos movimentos que trouxeram Evo Morales ao poder. Não foram movimentos que vieram de cima para baixo, foram movimentos de base, eles vieram das bases. Então, essa extraordinária transformação foi o que, na verdade, construiu o que veio a acontecer mais tarde. So, we have much to learn from you. We have much to learn from your examples. We have much to learn from what you've demonstrated. And once we begin to understand that, me and all of us begin to understand that, we're able to build the kind of coalitions and the collaborations that are necessary, not only to save our respective countries, but to save humanity itself. Então, muito do que nós aprendemos foi justamente com vocês e com os exemplos de vocês e com o que vocês demonstraram. Então, uma vez que nós compreendermos isso, nós poderemos construir coalizões para continuar com esse trabalho. My friend James Early and I are the same age. We come up through the movements of the 60s. We come up to those movements through the civil rights movement. We came of age. We've had an opportunity to understand all the ideological currents that have played out throughout this period of time. Então, meu amigo James Early e eu, nós somos crias dos movimentos da década de 1960, do movimento dos direitos civis. Nós nascemos neles, então nós já tivemos a oportunidade para ter assim uma noção das várias ideologias que nos trouxeram até aqui. But when I've come to Brazil, despite all the things that we carry with us that we've learned over our lifetime, there's always some new revelation and something new that I am inspired by. Então, quando nós vimos ao Brasil, apesar de todo o conhecimento que nós já temos, sempre há novas oportunidades para aprender sobre coisas novas que nós antes não conhecíamos. The same when we go to Venezuela and we visit the communities of African descendants in Venezuela, like Barlavento. And we see the enormous contributions, not only that they've made to themselves, but what governance has made to them as well. Então, por exemplo, quando nós visitamos a Venezuela e quando nós fomos à comunidade de afrodescendentes de Barlavento, nós pudemos ver as suas contribuições, não só apenas em termos de governança, mas em outras áreas que eles puderam fazer também. When I visited Antonio's house, who is a farmer who became a part of MST in 1984, the way in which the community was organized, the way in which democracy played into it,
the way in which there was gender respect for women and men and vice versa, the way the care of children reminded me of my experience that I had with my mother's relatives in a small farming community in Georgia, a poor community. Então, quando eu visitei o seu Antônio, um pequeno agricultor que faz parte do MST desde 1984, e eu vi a maneira com a qual a comunidade dele é organizada, como a democracia é construída, como há respeito pelas mulheres, pelos homens, e como é importante o cuidado das crianças, aquilo me lembrou da minha própria experiência, minha experiência com a minha mãe e minha experiência crescendo na Geórgia, numa família pobre. Those ways in which we reimagine our relationship to the earth, to the land, and reimagine our relationship to using our education are the tools in which we help to liberate ourselves as well. And understanding that and being grounded in it allows us to create communities that we cannot even imagine right now. Então, essas maneiras de reimaginar a Terra, reimaginar essas ferramentas, reimaginar a educação, isso tudo podem ser ferramentas para a nossa liberação. E uma vez que compreendermos isso, poderemos mudar bastante. Once I said again, I'm proud to be here for so many reasons. I'm proud to know that I'm part of you in so many different ways. Because my wife is Brazilian and because she has family here. And I'm proud to be here in support of my brother, my comrade, Lula da Silva. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui presente, por muitos motivos diferentes. E esses motivos diferentes são porque minha mulher é brasileira, eu tenho família aqui, e também, principalmente, eu tenho orgulho de estar aqui apoiando o meu companheiro e irmão Lula. Obrigada. Nós queremos agradecer a sua presença. Nós recebemos já muitas visitas aqui na Vigília Lula Livre, no programa Democracia em Rede, mas a sua é bastante especial e muito emocionante para nós, para os convidados, para os jornalistas que fazem essa cobertura diária. Então, nós estamos encerrando este programa. Contamos com a participação de muita gente assistindo, são muitos os meios de transmissão deste programa. Então, mais uma vez, muito obrigado e que o senhor possa levar toda essa mensagem de amor e esperança ao nosso amigo Lula.